Esses dias eu passando por Teresina, eu tenho andado muito por Teresina, e eu observei uma coisa muito grande. O mercado de imobiliário de Teresina, ele está muito alto. Teresina está sofrendo um boom de desenvolvimento habitacional também muito grande, revelando aí oportunidades para corretores, para construtoras, né? E bairros com alto IDH, como é a Zona Leste. Quais são as tendências? Valorização. Então Teresina tem se mostrado que algumas regiões têm uma valorização muito grande. Zona Leste, algumas localizações da Zona Norte, a Zona Sul está começando a entrar no radar de quem procura imóveis. Então as unidades de 2 e 3 quartos são as mais procuradas. Os imóveis ali de até 72 metros quadrados e com o plus aí da vaga na garagem. A média desses empreendimentos em 2025, média do valor do metro quadrado, estava em torno de 5.784, com a valorização anual de cerca de 7,79%. Ou seja, o imóvel hoje ele se tornou uma boa possibilidade de investimento para o futuro. E não só isso, hein? Para quem quer trabalhar também, há essa possibilidade. Por quê? Mercado crescente, mercado em ascensão, valorização. Então, o mercado tem tudo para crescer e essa é a sua oportunidade. Eu estou recebendo aqui hoje a Amanda de Azevedo, ela que é arquiteta, construtora, corretora de imóveis. O currículo da mulher é vasto. Eu estava conversando com ela aqui. Eu disse assim, não, gente, eu vou parar do jornalismo e vou ser corretor de imóveis, porque eu fiquei com uma inveja branca do currículo dela, né? Bom, Amanda, eu falando desse caso, eu falando para você aqui que o Piauí, Teresina especificamente, tem crescido muito, tem uma alta assim, sim, muito grande no mercado imobiliário. Aqui você atrela a essa valorização. E vou além, hein? Algumas cidades do Piauí, como Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Picos, Floriano, Corrente Uruçuí, também tem vivenciado esse aumento no mercado imobiliário com construção de condomínios. Eu digo condomínio de quê? Além dos apartamentos, o opcional agora das casas, sim, de condomínios fechados. Então, aqui você atrela esse tipo de crescimento no mercado piauiense, Amanda. Bom dia. Bom dia. Bem, essa valorização, esse crescimento, né, das unidades habitacionais, não só em Teresina, como em todas essas outras cidades que você mencionou, eu acredito que principalmente pela facilidade do crédito habitacional. Esse é o principal fator que tem feito, além do déficit habitacional, que aqui no Piauí é enorme, né? Não só no Piauí, como também em todo o Brasil. Tem algum indicador que a gente... Não, agora eu vou observar esse fator bem aqui, que ele é quem dá o start para o aquecimento nessa venda, nesse período, Amanda? Nesse período do ano tem um pouco de queda, porque chega a festa do ano, esses... material escolar, PDA, empresas, nessas coisas mais pesadas. Exatamente. Mas geralmente esse setor ele começa a se aquecer mais depois do carnaval, como em tudo aqui dentro do Brasil, né? Entre o Natal e o Carnaval, ninguém faz nada. Exatamente. É só a programação normal do dia a dia. Amanda, o que se observa ultimamente é que as pessoas estão procurando os bancos privados e os bancos públicos e até mesmo diretamente com as construtoras para abrir atrás de melhores facilidades para os créditos imobiliários. Sim. Antigamente você não tinha, só comprava imóvel quem realmente fazia a poupança durante o tempo. Quanto é a casa? É 100 mil, tá aqui os 100 mil. Tá, ia lá e comprava. Hoje não. Hoje você tem a facilidade. A entrada é facilitada em 24 Exato. Meses, sei lá, 48 meses, 60 meses. Aí você fica com uma prestação que cabe no bolso do trabalhador hoje. Aí tem os programas sociais que dão a contrapartida, né? Como é o caso do Minha Casa Minha Vida, Exato. Que funciona aí como esse aporte para que as pessoas possam estar adquirindo o seu imóvel. Então, assim, esses créditos, tanto bancários quanto públicos,
eles estão mais fáceis da população conseguir? Estão sim. Hoje o carro-chefe do mercado imobiliário é o programa Minha Casa Minha Vida, sem sombra de dúvida. Dentro desse programa, você tem a possibilidade de financiar até 80% do imóvel. E esses 20% que fica, né, faltando, você faz diretamente com a construtora. E hoje tem, além dos subsídios que a gente nem citou, né? Hoje em dia as construtoras, as imobiliárias, elas têm facilitado de maneira incrível. Hoje nós temos casas com possibilidade zero de entrada. Nós temos casas que o sinal inicial pode ser R$100. Então é muito Minha acessível. hora chegou? Chegou. Vamos adquirir a sua. A hora de adquirir o meu imóvel chegou. Ora, se eu não tenho nenhum real para dar de entrada, a facilidade dos créditos, dos subsídios. Tá faltando o quê? Só a minha coragem de ir lá na construtora. Só a coragem de ir lá na construtora e solicitar. E aí eu te pergunto, a crescente hoje no mercado piauiense, vou falar de piauiense porque a gente citou algumas cidades que estão nesse potencial e você como corretora já confirmou essa informação. A população, ela está procurando mais a casa comum, os apartamentos ou as casas em condomínios fechados? Aqui em Teresina, em especial, eu vejo que a maioria das pessoas, principalmente esse público nessa faixa etária de 20 e poucos a 50 e poucos, eles preferem casas. Só que os jovens, que também é um perfil crescente dentro do Minha Casa Minha Vida, hoje, eu tenho até alguns dados aqui, hoje 51% das unidades habitacionais vendidas, segundo o Ministério da Cidade, é desse perfil de 18 a 30 anos. Aí esse perfil, ele opta por um condomínio, por apartamentos, tanto em condomínio de casas fechadas, como também apartamentos que tem aqueles extras, né? Tem uma área de lazer, coisas que você não vai ter numa casa isolada. Era isso que eu ia te perguntar, porque hoje a gente preza muito, as pessoas estão prezando muito pela questão da qualidade de vida e segurança. Exato. E aí eu tenho esses conjuntos, esses residenciais, esses condomínios fechados, que você já tem um combo. Isso. Dentro desses condomínios, você tem lá o supermercado 24 horas, lá os markets, né? Tem as pistas para caminhada, tem a piscina, tem a área de lazer, tem a área do churrasco. Então, assim, as pessoas hoje, eu acho, me perdoe se eu estiver usando a expressão errada, não estão comprando um imóvel, estão comprando uma qualidade de vida. Perfeito, é exatamente isso, qualidade de vida. Até porque quando você adquire um imóvel, eu costumo dizer que o imóvel, que uma casa, que um apartamento é o seu lugar no mundo. Então, se você vai escolher o seu lugar no mundo, você tem que prezar por todos esses outros fatores. Segurança, você vai ter diversão, lazer, e tudo isso dentro de um condomínio você consegue encontrar. Então, assim, mas eu não tenho... Teresina chegou a um ponto de ter praticamente 900 mil habitantes. Teresina, falo de Teresina. Sim. Quando eu amplio para a grande Teresina, aí entra União, José de Freitas, Altos, Campo Maior, Nazária, Palmeirais, por aí vai. Eu tenho aí flutuante, e Timon no caso também, um público aí de 1.200.000, 1.300.000 pessoas dias aqui na capital. E aí o que a gente vê atrelado a isso? Construção de condomínio em Timon, em Altos, Campo Maior, José de Freitas. Por quê? Porque essas pessoas saem das suas casas, vêm trabalhar. Está se tornando um custo que eles podem reduzir, por exemplo, tendo uma casa mais perto do centro de Teresina. Então, a gente vê nas saídas de Teresina, tanto nas BRs quanto nas PIs, condomínios fechados. Apartamentos mais próximos da realidade do trabalho, mais próximos do trabalhador, né? Sim, então, sim. A gente tem visto muito isso. Então, assim, quem é que está investindo mais nessa história, Amanda? São as famílias que querem estar mais próximo do trabalhador, ou são os investidores, os empreendedores, assim, não, eu vou comprar porque, quer queira não, o imóvel hoje é uma poupança, sim, vamos dizer assim, forçada, mas que é rentável lá na frente. Você pode ou estar vendendo esse imóvel mais lá na frente, ou você pode estar vivendo do aluguel. Você aluga aquele imóvel e aí você tem aquela renda fixa todo mês. Por que eu te digo isso? Eu tenho pessoas próximas a mim que compraram casas, valor de uma casa de médio porte, 400 mil. A área foi crescendo. Hoje o imóvel está avaliado em quase 2 milhões.
Quase. Qual é a localização da casa? No Alto da Ressurreição. Ali no Gurupi. Aquela região do Gurupi, perdão, não é Alto da Ressurreição, Gurupi. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você comprava um imóvel de 200 mil, 300 mil, 400 mil lá. Hoje, você não encontra nenhuma casa, nenhuma, eu digo nenhuma, por menos de 1,5 milhão. É verdade. E a questão também da valorização do terreno em si. Não Sim. é só a casa. Eu quero uma casa grande, mas tem que ter esse contrassenso. É uma casa grande, mas qual é a localização? Porque o imóvel, ele é tudo. Ele é o terreno com a construção. Então, você Sim. tem que fazer esse balanço do que funciona melhor, se é um investimento correto, né? A questão dos investimentos nas zonas periféricas, né? Porque antigamente a gente tinha o local. Primeiro foi pela necessidade, porque não tem lotes, não tem terrenos dentro do centro de Teresina, na zona urbana, então acaba ficando um pouco afastado. Mas o que compensa desse afastamento é a questão da facilidade, como a gente já havia comentado, né? Hoje em dia, aqui em Teresina, recentemente, dia 11, dia 12 de dezembro desse mês, teve o Fórum Nacional da Indústria da Construção Civil aqui em Teresina. A capital de Teresina, ela foi uma das que mais fez financiamentos habitacionais. Uma média no ano de 2024 de 40% no aumento desse financiamento habitacional. Então, o crédito está mais fácil e para você ter acesso a uma casa não é tão burocrático como as pessoas pensam. Basicamente é o quê? A pessoa ter um nome limpo, uma renda comprovada. Essa renda comprovada, ela pode ser através de contra-cheque, ela pode ser através de extratos bancários, ela pode ser através de a pessoa que tem algum negócio simples, tem um espetinho, tem um salão de beleza. Todas essas pessoas, elas têm possibilidade de adquirir o seu imóvel. E aí a pessoa, ela vai até a construtora, ela vai até a imobiliária, onde ela vai ser orientada para simular o crédito dela, para analisar quanto que a Caixa vai liberar de financiamento e ela escolher a sua casa. A gente vê um crescimento muito grande do mercado imobiliário, né? Sim. E quais são os principais desafios, Amanda, para manter esse mercado em alta? Porque assim, existe a especulação de que o mercado imobiliário esteja aí em informalidade, especula-se de uma queda do mercado. Como é que a gente faz para manter esse mercado sempre aquecido todo o tempo aqui? Eu acho que são dois fatores principais aí. Um é ter o crédito, porque sem dinheiro não se faz nada. E outra que é um desafio, agora falando como construtora, é da mão de obra. É um desafio assim, que a gente está tendo, não só na construção civil, mas acho que nessa, que como é um serviço mais pesado, tem bastante dificuldade de uma mão de obra para a construção especializada. Em si. Especializada. E disposta mesmo também. Eu costumo dizer, quando eu vou fazer treinamentos aí pelo Piauí afora, que trabalho tem. Não tem mão de obra qualificada. Exato. Então não adianta dizer assim, eu sei fazer aqui um reboco, levantar uma parede. Não é eu sei. Você tem que ter certeza. Entendeu? Isso. Então, o mercado, essa mão de obra, ela não acompanhou, não está acompanhando. Não está acompanhando. E aí a gente vê, porque muitas vezes você vê nas redes sociais as pessoas, prometeram entregar em 2025, só vão entregar em 2027. Às vezes não é culpa da construtora, não é culpa do financiamento. Qual é a culpa? Do mercado que não tem pessoas apropriadas, especializadas, mão de obra especializada para tocar a obra. Exatamente. Essa é uma dificuldade que eu como construtora tenho. E aí você imagina, você como construtora tem essa dificuldade. Quantos construtores no estado do Piauí não tem essa mesma demanda? Eu estou falando da capital Teresina. Se eu for jogar para o interior, acho que essa demanda fica ainda mais difícil. Mais difícil. É verdade. Expectativas para 2026 do mercado imobiliário, Amanda? São grandes expectativas positivas, tanto não só pela questão de você adquirir a sua casa, mas também pelo crédito da reforma, né, que teve recentemente o Reforma Brasil, que é um crédito também que tem movimentado bastante a construção civil. Tanto de reforma, uma reforma mais de construir um cômodo, de fazer uma pintura, como também colocar energia solar. Então, todo o ano de 2026 ele promete bastante na construção, pela facilidade do crédito, pela disponibilidade de todo esse equipamento que o governo também oferece para a gente, construtor e para a população como um todo.
Quem quiser mais informações da Amanda Azevedo, telefone 869-8103-4924. A gente possui uma construtora, Azevedo Arquitetura e Construção, e também uma imobiliária. Aqui lá a gente tem casa, tem apartamentos. Você pode seguir lá nas redes sociais, Amor e Lar Imóveis. Amor e Lar, Amor e Lar Imóveis. Então procura lá, @Amor e Lar Imóveis, e aí você vai ter lá a consultoria, vai tirar todas as dúvidas com a Amanda, certeza. Que é construtora. E sair do aluguel. Sair do aluguel. Vou fazer investimento. Bora, serve também. É investimento. Queria agradecer a Amanda, obrigado por ter vindo aí aos nossos notícias do dia e tirar todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham no mundo digital. Obrigada. Obrigado, Amanda. Olha, já a gente vai ter aqui no estúdio Franci Teixeira com todos os detalhes do mercado, né? Da movimentação política aqui do estado do Piauí. Nós vamos às mensagens do WhatsApp. Mandar um abraço aí pro meu amigo Washington Melo, lá de José de Freitas. O Washington descobriu a minha origem. Ele dizendo aqui, me perguntando se eu sou neto do Chico Meirelles, lá de José de Freitas. E aí, eu tô confirmando, sou sim, neto do Chico Meirelles, lá de José de Freitas, né? Que ele está dizendo aqui que era muito amigo do seu pai já falecido. Então, somos aí amigos de longas datas, eu e o Washington Melo, e também, vamos dizer assim, o pai do Washington Melo, que era amigo do meu avô Chico Meirelles. Muito obrigado, Washington, pela audiência, e ele já está aqui, o homem que tudo sabe e nada esconde, todos os dias desafia a política piauiense, meu amigo Franci Teixeira. Bom dia. Bom dia, Dayton, bom dia a toda a audiência. Olha, a gente tenta, né, mas tem algumas coisas que a gente acaba não revelando, mas fala entre linhas. Tudo certo e nada resolvido no mundo da política, então. Como sempre, né, Dayton? A política vai e volta e nada se resolve. Tem confusão, tem intriga, tem briga. E a população que paga o pato. Você dorme rei posto e acorda rei deposto. É desse jeito. E por falar nisso, o ex-deputado anuncia pré-candidatura a federal com o aval do deputado Júlio César e do Georgiano. É isso mesmo, Franci? Isso mesmo, olha, Dayton, lá no PT se fala que já não tem mais vaga, mas na chapa de federal do PSD, novos nomes seguem aparecendo nessa articulação para as eleições de 2026 na chapa de federal. Dessa vez o ex-deputado estadual Tererê, o Deusimar Brito, que é lá de Parnaíba, ele anunciou a sua pré-candidatura a federal com o aval dos deputados Júlio César e Georgiano Neto. A gente tem uma sonora que o Tererê confirma que inicia agora a pré-campanha a federal. O Tererê faz muito tempo que tenta entrar de novo no cenário político. A última vez que ele saiu da legislatura como deputado foi entre 2010 e 2014, né? Se não me falha a memória. Isso, foi isso. Ele, inclusive, era do PSDB, era um dos tucanos, Dayton. Bom, e ele tentou prefeitura de Parnaíba, depois tentou mais uma vez a Assembleia Legislativa, mas não obteve êxito, não teve sucesso, e agora tenta retornar ao cenário político, mas ele não quer ser bucha, né? Na chapa, quer viabilizar a sua pré-candidatura, só que lá o cenário dentro do PSD é bem competitivo. Tem muitos nomes fortes. Na semana passada eu vi até a questão do Fábio Abreu, né? Tá também provavelmente, né, dispute uma vaga federal pelo PSD. Enfim, cenas para os próximos capítulos. O time está sendo montado para 2026. Franci, a gente vai ouvir, tem a questão do Severo Eulário, que ele acredita que a eleição não deve atrapalhar o trabalho na Alep em 2026. Próximo ano é ano eleitoral, os deputados começam a viajar para suas bases eleitorais, reforçar esse trabalho do dia a dia, né, para eleição em outubro de 2026, e ele acha que esse trabalho dos deputados, vamos dizer assim, pré-campanha, não vai atrapalhar os trabalhos da casa, não é isso? É isso, Dayton. O Severo, que é presidente da Alep, inclusive é apontado
como o nome que deve substituir Georgiano Neto como o mais votado nas eleições da Assembleia Legislativa do Piauí. Ele acredita que os trabalhos não serão impactados. Eu já adianto minha opinião que eu acredito que o presidente está sendo otimista demais, mas a gente tem uma sonora dele. É um ano muito intenso aqui na Assembleia, muitos debates, muitas discussões. É um ano que tivemos a oportunidade de ir ao interior do Estado com a Assembleia Legislativa, levando ações também para os bairros de Terezinha. E aqui na Assembleia, muito intenso o trabalho, com diversas audiências públicas realizadas, sessões solenes, homenagens, discussões em plenário, discussões nas comissões, dos mais variados temas, trabalhando pelo povo do Piauí. Nós iremos fazer ainda mais uma conversa no próximo ano. É importante a presença dos parlamentares. Nós temos 2 sessões virtuais, então vou dialogar com eles para que nós não podemos deixar a casa sem o seu funcionamento. Mas eu acredito que todos os parlamentares são comprometidos, então estarão presentes, nós iremos organizar nossas pautas, se necessário consolida as pautas para que possamos votar em 1 e 2 dias, para que todos possam estar nas suas bases, ouvindo a população, mas isso só lá mais na frente. O momento agora é de trabalhar. Os deputados têm toda a condição de trabalhar, pelo menos estando na Assembleia de segunda a quinta-feira, então aí na sexta eles possam, se precisar de forma híbrida, entrar e dialogar com a casa e com a Assembleia. Como você disse, ele está otimista. Vamos esperar para ver, inclusive, se os deputados faltosos eles têm um ponto descontado, né? Porque essa é uma promessa de uma observância muito rigorosa em relação à presença. Mas o que se tem hoje, ali são deputados, e a gente, quem acompanha a rotina da Alep sabe que faltam bastante as sessões do Legislativo. Se durante as sessões às vezes faltam, como de restaurar, avalie num período eleitoral, hein, Francis? Francis, tem também a questão do deputado Lima, né? Ele aponta que Rafael Fonteles manifestou preferência por Bandeira na vice. É uma opinião que vem de um petista raiz, Dayton, porque o Lima, inclusive, ele já fez parte do Diretório Nacional do PT, também foi dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores e mantém ali uma proximidade muito grande com a ala ideológica do Partido dos Trabalhadores. A ala ideológica que estaria reticente ao nome de Washington Bandeira, que é considerado um novo petista, como chamam popularmente um Rafa Boy. A gente tem uma sonora rapidinha do Lima sobre essa temática. Ele externou a preferência dele com o nome do secretário Washington Bandeira para vice. Então, lá tudo é muito transparente, nada do que vocês não saibam ou não tenham tratado, vocês da imprensa. Não, o que nós acreditamos o quanto antes tiver os nomes, melhor para se analisar. Mas que, de fato, a gente tem um calendário interno do partido, né, e um calendário imposto pela legislação eleitoral. E as coisas, de fato, só se consolidam quando chega nos prazos últimos, mesmo que às vezes sejam as posições tomadas lá atrás, há 6, 8, 10 meses atrás. Ô Francis, lembrando que o prazo para se desincompatibilizar de cargos é em março do próximo ano, não é isso? Se não me falha a memória? Isso, em março. Então, o Washington Bandeira teria que deixar a SEDUC em março do próximo ano, para que, caso seja realmente efetivado como vice na chapa do governador Rafael Fonteles, já precisaria se afastar em março de 2026. Há confusão ainda lá no PT, Dayton, mas eu acredito que se chegar a um consenso até março em relação ao nome de Bandeira, porque por mais que haja uma insatisfação de alguns grupos, se fala até que o ministro Wellington Dias também, ainda não há um nome concorrente dentro do PT ao do Bandeira, então acredito que em março ele se desincompatibiliza sim e será o candidato a vice. Não só ele, mas como alguns outros secretários da gestão de Rafael que vão disputar mandatos eletivos, né? Isso, inclusive os 7 deputados estaduais que ocupam pastas. Temos aí deputados com pastas e tem também secretários que não são deputados, mas que também estão se
predispondo a disputar cadeiras na LEP e na Câmara Federal. Ô Franci, vez por outra a gente volta e toca nesse assunto do nome do ex-prefeito, doutor Pessoa, envolvido aí em algum escândalo. E desta vez ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por suposto uso irregular de 118 milhões do Sistema Único de Saúde na Fundação Municipal de Saúde, é isso? Isso mesmo, Dayton. É um dinheiro que tem uma rúbrica específica, só pode ser usado na saúde pública. E a denúncia do Ministério Público Federal à Justiça Federal é de que o ex-gestor e também o ex-presidente da FMS, o Gilberto Albuquerque, teriam utilizado esse dinheiro para o pagamento da folha de pessoal, o que é irregular, o que não é permitido, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e também dos valores percebidos através dessa rúbrica do governo federal. Então, o Ministério Público Federal agora espera uma manifestação da Justiça relacionada a essa denúncia. São 118 milhões de reais. Então, vai se confirmando aquilo, Dayton, que nós já havíamos comentado em outras ocasiões, de que a PF também, que órgãos federais poderiam entrar nessa investigação envolvendo supostos desvios, supostas irregularidades na gestão do ex-prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que eu procurei ele para que se manifestasse, mas está acometido pela dengue. Ele que tem 79 anos e ontem estava com muita febre, não estava se sentindo bem, disposto. Então a gente inclusive aqui deseja pronta recuperação ao prefeito, ex-prefeito doutor Pessoa. Tanto ele quanto o atual prefeito estão nesse momento enfrentando problemas de saúde. Franci, estes e outros destaques você pode encontrar além do Jogo do Poder daqui a pouco na minha coluna também no meionews.com e a qualquer momento, né? A gente está aí na programação da TV Meio Norte, da Rádio Jornal, mas basta acompanhar lá no Meio News que as informações estão todas atualizadas. Dayton, muito obrigado. Obrigado, Francis. Vou aproveitar e agradecer a sua audiência. Hoje aqui no Notícias do Dia, a gente substituiu a nossa querida Cíntia Lages. Não sei se ela estará aqui amanhã, está aqui amanhã. Cíntia estará de volta. E eu fui incumbido dessa missão nesta quinta-feira. Então, queria agradecer a todos a audiência e as mensagens que nós recebemos. E depois do intervalo comercial, você fica aí com Crime e Castigo. Ah, não, ainda tem... tem que falar isso mesmo, é verdade, Carol. Deixa eu falar, eu já estava esquecendo do recado, minha gente. Olha, deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga, vamos falar da superação com proteção. Você sabia que 2 milhões de famílias aumentaram a renda, conquistaram um emprego com a carteira assinada e conseguiram deixar o Bolsa Família para seguir em frente? Pois é, para ter confiança nesse passo para melhorar de vida, foi criada a regra de proteção. As famílias continuam recebendo até a metade do benefício por até 12 meses para se firmarem no novo emprego e seguirem com autonomia. É uma transição justa e segura. E se a renda cair por perca de emprego, tem um retorno garantido com benefício integral de volta. Mas muitas famílias olham para trás com orgulho de tudo que conquistaram com o Bolsa Família e olham para frente com vontade de crescer ainda mais. Acesse mds.gov.br e saiba mais, hein? Anota aí, mds.gov.br. Regra de proteção do Bolsa Família. Crescer com segurança, seguir com autonomia. Governo do Brasil, do lado de quem trabalha para seguir em frente, do lado do povo brasileiro. Regra de proteção do Bolsa Família. Crescer com segurança, seguir com autonomia. Mais detalhes lá no mds.gov.br. Agora sim, eu vou me despedindo do Notícias do Dia de hoje, com produção de Carol Cruz e o apoio técnico de Joelson Brito. Dayton Meirelles fica por aqui. Já já tem Crime e Castigo com meu querido Kilson Jones. E à tarde, a partir das 3h20, no seu Jornal da Tarde Piauí, também comigo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Você ouviu na Rádio Jornal Notícias do Dia.